Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar da importância do conhecimento de todos os procedimentos que o seu paciente realiza. Como assim, Ricardo, todos os procedimentos? Imagina você é fisioterapeuta, você vai na casa de um paciente ou você vai numa casa de repouso ou você atende um paciente numa clínica, num consultório seu, e só que esse paciente ele faz outros procedimentos que não tem nada a ver com a fisioterapia. Ele de repente tem uma gastrostomia, ou ele tem uma bolsa de colostomia, ou ele tem uma sonda nasointeral para alimentação, ou às vezes ele tem um acesso venoso que ele está tomando uma medicação, e você, como fisioterapeuta, você não se atenta a essas situações. Eu acho que é importante nós, como profissionais, não só o fisioterapeuta, mas a fono, a TO, a enfermagem, e quando eu falo da enfermagem, não só do enfermeiro, mas os técnicos de enfermagem, estão vendo também que às vezes o paciente faz algum outro tipo de procedimento que não tem nada a ver com a enfermagem, no caso, um trabalho de fonação, ou um trabalho com a fisioterapia, ou um trabalho com uma terapeuta ocupacional, é importante você se informar desses tipos de procedimento. Como são feitos, como são realizados. Mas por que isso, Ricardo? Eu sou técnico de enfermagem, eu preciso saber da fisioterapia, ou eu sou fono, eu preciso saber de terapia ocupacional. Eu acho que é importante, a gente não precisa se esmiuçar, a gente não precisa se detalhar nos tipos de procedimento. Mas é importante que você saiba como são realizados esses procedimentos. Por quê? Porque às vezes você pode não achar que influencia no seu trabalho e pode influenciar. Quer ver um exemplo clássico? Não falei do acesso venoso? Os técnicos de enfermagem trabalham com acesso venoso, mas um fisioterapeuta em algum momento vai ter que trabalhar aquele membro onde está aquele acesso, isso pode atrapalhar o procedimento do técnico de enfermagem. Ele pode perder aquela veia, de repente num movimento mais brusco ou num tipo de movimento diferenciado, ele pode perder aquela veia, vai dar mais trabalho para o técnico de enfermagem. Então é importante que o fisioterapeuta saiba que existe um acesso venoso ali, que às vezes ele não vai poder mexer. Lógico, alguns tipos de acesso a gente tem um pouco mais de liberdade. Mesma coisa o técnico de enfermagem. Ele vai ver, às vezes, um fisioterapeuta trabalhando e ele vai ter que ver como é esse trabalho para poder, às vezes, adequar o procedimento dele. Tem uma alimentação antes? Tem uma alimentação depois? Será que o nível de exigência vai ser grande o suficiente para o meu paciente precisar estar mais nutrido? Ou às vezes um paciente tem que ser aspirado, né, aquela aspiração brônquica, de repente após imediata de uma alimentação, isso pode ser prejudicial ao paciente. Então eu acho que o mais importante de tudo é todo e qualquer profissional conhecer um pouco de cada procedimento que aquele seu paciente está fazendo. Até mesmo numa situação de intercorrência. Você imagina um paciente que usa uma gastrostomia, se ele perde no meio de um procedimento seu, de terapia ocupacional ou de fisioterapia, o paciente perde aquela gastrostomia naquele momento. Você tem que saber o funcionamento daquilo para poder ver se você vai poder auxiliar o técnico de enfermagem naquele momento a se recolocar aquela gastrostomia ou ter que conversar com o enfermeiro responsável para ver se não vai ter que ser deslocado o paciente para ser recolocado essa gastro. Quer dizer, tudo isso é importante no contexto do atendimento de forma geral do nosso paciente. Então, fica a dica aqui para vocês. Você é profissional de saúde de qualquer área, procure saber o que o seu paciente faz, quais são os procedimentos do dia a dia. E se você não conhece, questione como funciona, de que forma é feito. Em algum momento, será que eu vou precisar ajudar numa situação de emergência? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu acho importante a gente saber disso. Por quê? Porque em algum momento de intercorrência, a união dos profissionais para a realização daquele procedimento de emergência pode facilitar, pode agilizar, pode otimizar o nosso trabalho. Fechado? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Nami, do Saber Saúde. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.